Eu trago hoje para a apreciação de vocês, e com certeza faço assim o mais inglório dos esforços, porque agora o pessoal já começa a ficar premido pelo direito à alimentação, até porque é chegado o horário do jantar, então eu concorro com o direito à segurança alimentar. Então vamos lá. Então eu trago aqui para a nossa discussão direito das famílias negras entre estigmas e invisibilidades. Por que eu trago esse tema? Quando nós falamos sobre direito das famílias no Brasil, e o IBDFAM é essa entidade, esse instituto referencial sobre o tema, trazendo de maneira vanguardista essas abordagens sobre o direito das famílias, eu faço um reparo e digo que o direito das famílias que nós temos numa população brasileira composta pela grande maioria que, de acordo com dados do IBGE, faz o percentual de 56,1% de pessoas negras, que é a maioria da população. Entretanto, o direito das famílias que nós aprendemos na universidade e utilizamos na nossa prática jurídica é ainda um direito branco. Por quê? Já que nós estamos trazendo para esse Congresso Brasileiro de Direito de Famílias e Sucessões o tema efetividade dos direitos fundamentais, eu não posso, enquanto jurista e negra, deixar de citar a Carta Constitucional de 1824, a primeira Constituição que o Brasil teve, Constituição Imperial, que trouxe no seu ato ordinatório número 5 o seguinte texto, que os direitos estão proibidos de ter acesso aos direitos fundamentais às pessoas negras e leprosas. 1824, Brasil Império, sob a regência de Dom Pedro I, lembrando que as pessoas que estavam proibidas de acessar direitos fundamentais naquela Constituição, considerada como Constituição Cidadã, eram os seguintes direitos: direito à saúde, direito à educação e direito à moradia. Vejam, já naquela época, muito antes da África do Sul de Nelson Mandela, a combinação do racismo jurídico com o racismo científico já criava um verdadeiro apartheid social, cultural, econômico e jurídico, excluindo e negando a existência, a humanidade a pessoas negras. E quem eram as pessoas negras naquela época? Pessoas escravizadas que foram retiradas das suas famílias, onde os homens negros escravizados tinham um papel de reprodutores e as mulheres, quando tinham os seus filhos, as mulheres negras, os seus filhos eram separados delas, eram vendidos e elas eram obrigadas a serem amas de leite das famílias brancas. Após um período de 135 anos de pós-abolição, esse legado pós-abolição ainda constrói o imaginário sobre as famílias negras. Aí eu quero dialogar e trazer aqui para nós a intelectual estadunidense, intelectual negra Patricia Hill Collins, que traz as imagens de controle sobre mulheres negras, e eu quero pedir emprestado esse conceito de Patricia Hill Collins para aplicá-lo sobre o que se constrói, as imagens de poder que os sistemas político, de justiça, legislativo, social constroem sobre as famílias negras. Trazendo ainda aquele legado escravocrata, o homem negro é o pai que abandona os filhos. A mulher negra é o pilar da família, ela é a cuidadora, ela sempre pode aguentar um pouco mais, ela é forte. Ela, quando consegue amealhar patrimônio, ela é a que perde o patrimônio quando há a partilha em união estável ou por conta de divórcio. Então, é a partir desse imaginário de famílias negras que, infelizmente, ainda não estão
contempladas quando se fala em direito de famílias que nós precisamos falar. E é imperioso que o direito das famílias possa transversalizar a temática racial. Não há como se falar em direito das famílias quando a maioria da população brasileira, que é negra, se torna invisível e estigmatizada quando se fala nesses direitos. Vejam, e há uma outra questão. Quantos juristas, quantos e quantas juristas negras existem escrevendo, produzindo cientificamente sobre direito das famílias? Eu conheço uma doutrinadora que publica, Júlia Drummond, que publicou a obra Casamento e Mulheres Negras, entre Lei e Demanda. Por que casamento e mulheres negras? Aí eu trago, mais uma vez, um expoente da literatura, que na sua obra Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire, num dos trechos, ele diz o seguinte, isso sobre a imagem da mulher negra, mais uma vez trazendo Patrícia Hill Collins sobre as imagens de controle. A mulher preta, de pele retinta, é para trabalhar. A mulata, que seria um shapezinho assim, tipo eu, esse tema, essa terminologia não é bom de ser usada, é para fornicar, e a mulher branca é para casar. Então, quando nós olhamos os dados sobre uniões estáveis e verificamos que muitas das mulheres negras estão lá nesse espectro, nesse grupo, não é só porque elas têm dificuldade de acesso a meios econômicos para custear as uniões estáveis. É porque há uma imagem de controle e um estigma que recai sobre essas mulheres negras, de modo que elas não sejam mulheres aptas para o casamento, não sejam dignas para isso. Daí a importância de nós termos, sobretudo, juristas, negras ou não, pensando e produzindo sobre o direito das famílias, que não pode estar apartado do direito das famílias que o IBDFAM é referência. Então, para que a gente possa trabalhar um pouco sobre isso, é importantíssimo que juristas negras estejam aqui no IBDFAM, não apenas na Comissão de Igualdade Racial, mas também nos conselhos científicos, editoriais, em outros lugares. Afinal de contas, como diria Sojourner Truth em 1850, e eu não sou uma mulher? Dessa forma, é imperioso que esses modelos de controles, quando identificados por nós na nossa advocacia familiarista, possam ser repensados da perspectiva da teoria crítico-racial. É importante, eu diria que é importantíssimo e essencial para a garantia e efetividade dos direitos fundamentais que pessoas negras saiam do contexto da desumanização e sejam reconhecidas nas suas humanidades enquanto pessoas dignas de terem acesso ao princípio da dignidade da pessoa humana e que possamos, enquanto juristas que somos, fazer o papel de garantir a efetividade de seu acesso aos direitos fundamentais enquanto medida reparatória. Para terminar, os cursos jurídicos foram criados no Brasil logo após a entrada em vigor da Carta Constitucional de 1824. Portanto, foram criados em 1827. A primeira faculdade em Olinda, Pernambuco, e a segunda em São Paulo, a nossa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Essas faculdades, esses cursos jurídicos, beberam da fonte e se estruturaram a partir do que trouxe
essa Carta Constitucional de 1824. Nós estamos sob a égide da Carta Republicana de 1988. Entretanto, a nossa cultura jurídica ainda está imersa e aplica, a partir da reprodução desses modelos de controle, que são excludentes, que reproduzem as métricas perversas do racismo, aliadas ao racismo, a mesma forma de exclusão prevista na Constituição de 1824. Então, para que a gente possa refletir sempre, é importante que nós tenhamos cada vez mais juristas negros e negras produzindo conhecimento, até porque esses juristas e essas juristas negras vêm dessas famílias negras, e também nós precisamos ter um mundo em que mais aliados e aliadas não negras, pessoas brancas e de outras etnias também, possam se irmanar conosco para que nós possamos romper esse paradigma desse combo perverso do racismo e do machismo. Muito, muito obrigada.